Boas-vindas! Hoje a gente vai mergulhar num assunto chave para a internet funcionar direitinho, algo que está sempre ali nos bastidores, o controle de congestionamento do TCP. Recebemos uns materiais bem legais, incluindo partes daquele livro clássico do Kuroz e Ross, sabe? De alguém querendo entender melhor como a rede evita, os engarrafamentos de dados. A ideia aqui é desmistificar como o TCP, que é um protocolo super importante lá na camada de transporte, lida com esse congestionamento. Não é algo que a gente vê, né? Mas afeta demais a velocidade e a estabilidade da conexão. Então, bora investigar isso. Exato. E é um desafio em tanto para o TCP, porque ele tem que mandar dados de forma confiável, eficiente, mas sem saber exatamente quanta capacidade a rede tem disponível naquele instante. Ele precisa descobrir isso e se ajustar o tempo todo. É um mecanismo bem engenhoso que opera só nas pontas, sabe? Entre quem envia e quem recebe. Certo. Para a gente começar, o que exatamente é congestionamento na rede? Imagino que não seja só, tem muita gente usando. Tem um lado técnico, mas a ideia básica é essa sim. Acontece quando os roteadores, aqueles equipamentos que direcionam o tráfego, tipo os carteiros da internet, eles recebem mais pacotes do que conseguem processar ou encaminhar a tempo. As filas dentro deles, os buffers, começam a encher. Tipo uma taxa de entrada lotada. Exatamente. E quando essa fila enche totalmente, o roteador não tem o que fazer. Ele tem que descartar os pacotes novos que chegam. Não cabe mais. Esse descarte é o que a gente chama de perda de pacotes. É um sintoma clássico de que a rede está congestionada. E, além da perda, o congestionamento causa mais atraso, né? Os pacotes ficam mais tempo esperando nessas filas dos roteadores. O material que a gente recebeu até mostra um gráfico interessante, como o atraso dispara quando o tráfego chega perto do limite. Custos do congestionamento. O que seria isso, além dessa lentidão e da perda? Olha, o principal custo extra é o desperdício de recurso. Quando um pacote se perde, quem enviou tem que perceber isso e mandar de novo. Essa retransmissão gasta a largura de banda, sabe? Gasta processamento, tempo, que poderiam estar sendo usados para mandar dados novos. Em casos mais graves, a rede pode até entrar num negócio chamado colapso congestivo. É quando a rede está gastando quase todo o tempo só reenviando o pacote perdido, em vez de entregar coisa nova. Pensa num trânsito parado, onde ninguém avança. O material tem uns cenários que mostram a entrega útil de dados caindo drasticamente por causa disso. Nossa, que cenário. Ok, o problema está claro. Fila, perda, atraso, desperdício, até o colapso. E como o TCP entra para evitar essa confusão toda? Você falou que ele age nas pontas. Isso. O TCP usa o que a gente chama de controle de congestionamento de ponta a ponta. Quer dizer, a inteligência está nos computadores que enviam e recebem, não nos roteadores do meio do caminho. Geralmente, esses roteadores não ficam avisando, tô cheio. O TCP tem que descobrir isso sozinho. Sozinho. Como? É aí que está a parte engenhosa. Ele deduz, ele infere o estado da rede observando o que acontece com os próprios pacotes que ele manda. Ele envia e presta muita atenção em como e quando as confirmações de recebimento, os ACEIs, voltam. Os ACs, as confirmações. Exato. É como, tentar medir o tamanho de uma sala escura gritando e ouvindo eco. O TCP ouve esses ACEIs para sentir como a rede está. Que analogia boa! Sentir a rede pelos ecos. E como ele traduz esses ACEIs, esses ecos, numa leitura de congestionamento? Que sinais ele procura? Basicamente, são dois sinais principais que fazem o TCP pensar, talvez tenha congestionamento aqui. O primeiro é estourar um temporizador, um timeout. O segundo é receber ACKs duplicados. Timeout faz sentido se demorar demais para a confirmação voltar. Isso. Para cada pacote que ele manda, o TCP liga um cronômetro esperando o ACK de volta. Mas para saber quanto tempo esperar, ele precisa ter uma ideia do tempo normal de ida e volta, o famoso RTT, Round Trip Time. E ele não usa só uma média simples, não. Ele calcula o Estimated RTT, que é uma média que dá mais peso para as medições recentes, e também o Dev RTT, que mede a variação, o desvio desse RTT.
É tipo saber não só o tempo médio da viagem, mas também se essa viagem costuma variar muito. Entendi, para ter uma margem de segurança. Exato. Com esses dois, ele calcula o Timeout Interval, o tempo limite para esperar o ACK. Uma fórmula comum é Estimated RTT plus 4 vezes o DevRTT. Esse 4 vezes o desvio dá uma folga boa para não ter timeouts à toa só por causa de uma flutuação normal da rede. Ok. Agora, se ele manda um pacote e o ACK não chega antes desse Timeout Interval acabar, o TCP assume. Provavelmente esse pacote se perdeu. E a causa mais provável para isso, numa rede que pode estar congestionada, é um roteador no meio do caminho ter descartado o pacote. Uma dedução lógica. E quando esse timer estoura? Ele só reenvia o pacote? Ou faz mais alguma coisa por causa dessa suspeita de congestionamento? Ele vai reenviar o pacote que ele acha que perdeu, sim. Mas, e isso é crucial para o controle, ele também reage à causa provável. Uma coisa importante que ele faz é dobrar o valor do Timeout Interval para a próxima tentativa de reenvio daquele mesmo pacote. Ah, interessante. É como se ele dissesse: opa, a rede parece lenta ou congestionada, vou ter mais paciência, esperar o dobro do tempo da próxima vez. Isso evita que ele fique mandando retransmissões muito rápido numa rede que já está com problema. Entendi. Reenviar, mas com mais calma. Legal. E a outra forma, os ACKs duplicados. Como assim receber mais confirmação é ruim? Parece estranho, né? Mas tem a ver com como o TCP confirma os dados. Ele usa ACKs cumulativos, ou seja, quando o receptor manda um ACK número 536, ele está dizendo: recebi tudo certinho até o byte 535, o próximo que eu estou esperando é o 536. Certo, ele confirma tudo que veio antes. Isso. Agora, imagina que o remetente mandou vários pacotes em sequência. O pacote 1, bytes 1 a 53, o pacote 2, 536 a 899, o pacote 3, 900 a 1000, etc. Aí, vamos supor que o pacote 2, 536 a 899, se perdeu no caminho, mas o pacote 3, 900 a 1000, chega lá no destino. O receptor vê o pacote 3, mas percebe que pulou um pedaço. O 536 a 899 ainda não chegou. Como o ACK é cumulativo, ele não pode confirmar o 1000 ainda. Ele tem que continuar dizendo qual o próximo byte em ordem que ele espera. Então, ele manda de novo um ACK para o 536. Aí chega o pacote 4, 1001 a 1100. Mesma coisa, o 536 ainda está faltando. O receptor manda outro ACK 536. Entendi. Ele fica repetindo o último que recebeu em ordem. Exatamente. E o material explica que, por convenção, quando o remetente recebe 3 ACKs para o mesmo dado, ou seja, o ACK original mais 2 duplicados iguais, ele interpreta isso como um sinal bem forte de que o pacote logo depois daquele número, no nosso caso, o 536 a 899, se perdeu. 3. Por que 3? É uma heurística, um número mágico que funciona bem na prática. Menos que isso, poderia ser só um pacote que chegou fora de ordem. Com 3, a chance de ser perda mesmo é bem maior e ainda permite reagir rápido. E quando ele recebe esses 3 ACKs duplicados, dispara a retransmissão rápida, o Fast Retransmit. O remetente não espera o timeout estourar. Ele já manda de novo aquele pacote 536.899 que ele acha que perdeu. Ah, que demais! Então os ACKs duplicados são o receptor falando: ei, ainda falta o 536. Ei, ainda falta o 536. E na terceira vez o remetente entende o recado e age rápido? Isso. É um jeito bem mais ágil de recuperar de uma perda isolada, especialmente se a rede ainda está conseguindo entregar outros pacotes depois daquele que se perdeu. Genial! Então temos o timeout, mais lento talvez, para problemas maiores, e os 3 ACKs duplicados para uma recuperação mais ágil. E como o TCP usa esses sinais para controlar a velocidade de envio? É aí que entra a estratégia mesmo, né? Exato. Detectar a perda é só o começo. O principal é como ele reage em termos de velocidade. A estratégia geral, que a gente chama de AIMD, Additive Increase, Multiplicative Decrease, aumento aditivo, diminuição multiplicativa, é assim. Enquanto está tudo bem, ACKs chegando direitinho,
ele aumenta a velocidade aos poucos, de forma aditiva. Mas quando detecta uma perda, seja por timeout ou 3 ACKs duplicados, ele reduz a velocidade drasticamente de forma multiplicativa. Aumenta devagar, diminui rápido. Isso. É como se ele estivesse sempre testando os limites da rede, sabe? Ele acelera um pouquinho para ver até onde dá para ir. Quando ele bate na parede, ou seja, causa perda, ele dá um passo grande para trás. Mas aí ele já começa a acelerar de novo devagarinho para ver se a situação melhorou. É uma dança mesmo. Acelera, bate, freia, acelera de novo, tentando achar o ponto certo sem causar o caos. Exatamente. E essa dança tem fases. Por exemplo, quando uma conexão TCP começa ou logo depois de um timeout que indica um problema mais sério, o TCP não faz ideia de quanta capacidade a rede tem. Aí ele entra numa fase chamada Slow Start. Ah, o Slow Start. Que o nome engana, né? Pois é, o nome é partida lenta, mas na verdade é uma fase de crescimento exponencial bem rápida. Ele começa mandando só um pouquinho de dados, tipo 1 ou 2 segmentos. Para cada ACK que volta, ele dobra a quantidade de dados que ele pode mandar no próximo RTT. Dobra. Nossa, é rápido mesmo. Sim, a ideia é achar uma capacidade aproximada da rede bem rápido. Esse crescimento exponencial do Slow Start continua até ele detectar a primeira perda, ou até a velocidade atingir um certo limite pré-definido. A partir daí, ele entra numa fase mais cuidadosa, a Congestion Avoidance, prevenção de congestionamento. Aqui o aumento é bem mais lento, geralmente linear. Ele aumenta só um pouquinho a cada RTT. Ok, então o Slow Start é para achar a vizinhança da capacidade e o Congestion Avoidance é para ir mais devagarzinho dentro dessa vizinhança. Isso. E aí, se acontecer uma perda detectada por 3 ACKs duplicados, que talvez seja um congestionamento mais leve, ele geralmente corta a velocidade pela metade, a parte da diminuição multiplicativa, e continua na fase de Congestion Avoidance, só que mais devagar. Agora, se a perda for por timeout, a reação é mais forte. Ele reduz a velocidade para bem baixo mesmo e volta para o Slow Start para começar o processo de descoberta de novo. Entendi o ciclo. Slow Start para começar rápido, Congestion Avoidance para aumentar com cuidado e reações diferentes para perdas por ACK duplicado ou por timeout. E essa dança toda não é igual em todo lugar, né? O material fala de várias versões do TCP. Ou foi um dos primeiros. O Reno melhorou, trazendo a retransmissão rápida que a gente falou, e hoje temos versões mais modernas, tipo o Cubic, que é padrão em muito sistema Linux, e o BBR do Google, que tentam ser mais espertos. O BBR, por exemplo, tenta medir a largura de banda real e o RTT mínimo, em vez de só reagir à perda. Isso pode ser melhor em redes com muita memória buffer nos roteadores, ou onde a perda não é só por congestionamento. Quer dizer que a coisa continua evoluindo. Muito. Controle de congestionamento é uma área super ativa de pesquisa. O pessoal está sempre buscando mais velocidade, menos atraso, mais justiça para dividir a rede de forma justa entre todo mundo e jeitos melhores de lidar com as redes de hoje que são super variadas, né? Vai de fibra ótica super rápida até 4G instável no celular. Fascinante. Mas, voltando para o básico, por que tudo isso importa tanto para quem está só usando a internet no dia a dia, navegando, vendo vídeo? Olha, sem um controle desses, a internet como a gente conhece simplesmente não funcionaria. Seria o caos que aqueles cenários do material mostram. Muita perda, muito atraso, a rede entupida só com retransmissão, não daria para usar direito. Então, essa dança invisível do TCP é o que permite a gente ter uma experiência decente online. Streaming, download, chamada de vídeo. Diretamente. É o que permite que os aplicativos usem o máximo da rede que está disponível naquele momento, mas sem afogar a rede e prejudicar a si mesmo e aos outros. Ele tenta achar esse equilíbrio dinâmico, essa divisão justa dos recursos que são limitados. Perfeito. Então, recapitulando, o TCP, lá nas pontas, usa sinais implícitos, como o tempo de resposta RTT e os ACKs, especialmente os duplicados, para sacar o nível de congestionamento. Ele não precisa de aviso, ele deduz. E aí ele ajusta a velocidade naquela dança. Começa rápido, slow start, depois aumenta devagar, additive increase, e corta rápido, multiplicative decrease, quando detecta a perda.
Um sistema adaptativo, distribuído, essencial. E o legal é isso, essa capacidade de adaptação e a evolução constante. A ideia básica tem décadas, mas os algoritmos só melhoram. As versões como o Cubic, BBR e até protocolos novos como o QUIC, que também tem seu próprio controle de congestionamento embutido, mostram que essa busca pelo equilíbrio perfeito entre usar a rede ao máximo e evitar o colapso é um desafio que não acaba. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como esses mecanismos, pensados lá atrás para redes com fio, mais previsíveis, se viram hoje em dia? No mundo do Wi-Fi, do 5G, da internet das coisas, onde tudo pode mudar num piscar de olhos, a largura de banda, o atraso, os erros. Como garantir eficiência e justiça nesse cenário super dinâmico? A busca continua, com certeza. Excelente ponto para a gente fechar essa análise. Esperamos que essa viagem pelos bastidores do controle de congestionamento do TCP tenha sido esclarecedora.